obrigado, soberano e santo. Aqui está o teu servo, pastor Jonas, que está, meu Senhor, incumbido de pregar a tua palavra, anunciar as boas novas para a tua igreja, meu Deus, nesta manhã. Usa o teu servo assim como o Senhor tem usado, meu Deus. Em nome de Jesus nós te pedimos e em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Meus irmãos, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Pode tomar os vossos assentos. Eu quero só lembrar uma coisa. Eu estava em mente que eu tinha que pregar ontem, hoje pela manhã e hoje à noite. E eu tinha preparado mais duas mensagens, uma sobre Abigail e à noite eu pregaria sobre Débora, baseado em Juízes capítulo 4, versículo 9, quando o texto diz: e Débora se levantou para ir com Baraque. Só que aí eu fiquei surpreso, porque eu falei: pastor, o culto à noite, o horário. Ele falou: não, à noite não tem culto. E aí, Débora vai ficar para uma outra vez. E nós vamos falar então sobre Abigail, 1 Samuel capítulo 25. Enquanto vocês procuram, eu quero mais uma vez agradecer a Deus pelo privilégio de estar aqui com vocês e juntos glorificarmos o nome do Senhor. Deus seja louvado pela vida do pastor presidente, pastor Sérgio, sua esposa, irmã Nelly, bem como toda a diretoria do Círculo de Oração. Eu só não me lembro o nome do conjunto. Mulheres de Deus. Mulheres de Deus. Deus continue abençoando toda a diretoria, irmã Elaine, irmã Rosa. E eu fico feliz de estar aqui com vocês. E pena que a minha esposa não pôde estar nessa oportunidade, mas ela mandou uma saudação para todas as irmãs aqui do conjunto do Círculo de Oração Mulheres de Deus. Como eu não tinha uma roupa lilás, eu tentei ficar mais ou menos de acordo com vocês. Eu encontrei essa gravata na mala e falei: eu preciso estar pelo menos um pouquinho igual, né? Mas não estou fugindo muito, não. Também quero mandar uma saudação para os nossos irmãos internautas. Ontem, alguns irmãos do Brasil, da igreja a qual eu sou pastor, eles estiveram também assistindo através do canal do YouTube. E que o Senhor Deus continue abençoando os nossos irmãos ali de Cuiabá e também do nosso querido Mato Grosso. Eu sei que aqui tem muitos matogrossenses, não estou sozinho, e principalmente de Cuiabá, né? Graças a Deus. Pastor Heraldo é ali de Rondonópolis, é uma das cidades vizinhas à capital e uma das maiores depois de Cuiabá. Deus seja louvado pela vida também de todos os nossos obreiros, alguns que eu conheci dessa vez, outros que eu já conhecia, são nossos amigos, e eu sei que pregar perto de amigos é fácil, porque se a igreja não der glória, eles vão dar também. Né, Eduardo? Eduardo não presta, mas Jesus gosta dele. Eu cobrei até a sua sogra aqui, eu falei: a senhora não conseguiu trazer o homem, não? Ela falou: amanhã ele vai vir. Se ele não vier amanhã cedo, ele vai levar uma surra. Graças a Deus. Né, pastor? 1 Samuel, capítulo 25. Hoje eu vou, na verdade, eu vou trazer uma palavra mais em forma de ensino do que de pregação, porque Deus tem algo para falar conosco muito profundo. 1 Samuel, capítulo 25, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Lembrando que ontem nós falamos sobre o tema, Isaías, capítulo 32, versículo 9, e falamos sobre 5 atitudes que toda mulher cristã deve tomar para estar em pé na presença do Senhor. Vamos ver se vocês se lembram. A primeira atitude, despertamento espiritual. A segunda, preparar-se para as crises. A terceira, ter temor e tremor. A quarta, arrependimento. E a última, ser cheio do Espírito Santo. E hoje nós vamos falar sobre lições que aprendemos com Abigail.
E faleceu Samuel e todos os filhos de Israel, e se ajuntaram e o prantearam, e o sepultaram na sua casa, em Ramá. E Davi se levantou. E desceu ao deserto de Parã. E havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo. E era este homem muito poderoso, e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome deste homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail. Abigail, para quem não sabe, o nome de Abigail significa: o meu pai é a minha alegria. E o nome dessa mulher, Abigail, era uma mulher de bom entendimento e formosa, porém o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Calebe. Versículo 18. Versículo de número 18. Nós vamos ler o versículo 18 e depois o versículo 23. Então Abigail se apressou. Diga comigo, se apressou. Tomou 200 pães e 2 odres de vinho, e 5 ovelhas guisadas, e 5 medidas de trigo tostado, e 100 cachos de passas, e 200 pastas de figos passados, e os pôs sobre jumentos. Versículo 23. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se. Diga comigo, apressou-se. E desceu do jumento e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi, e se inclinou à terra. E lançou-se a seus pés e disse: Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. Versículo de número 42. Versículo 42. Todos encontraram? Versículo 42. Abigail se apressou, diga, se apressou. E se levantou, diga, e se levantou. E montou num jumento com as suas 5 moças que seguiam as suas pisadas, e ela seguiu os mensageiros de Davi e foi sua mulher. Glória a Deus. Eu gostaria que você repetisse o tema desta manhã, e o tema é o seguinte, diga assim comigo: levantando-se na presença do Senhor para tomar algumas atitudes. Irmãos, nós temos aqui, irmãs, um texto bastante conhecido. Ele é um pouco mais conhecido do que o texto de ontem, aonde nós lemos em Isaías, capítulo 32, versículos de número 9. Esse texto aqui, na verdade, ele é conhecido não somente pela história desse personagem chamado Nabal, nem de Davi e nem de Samuel, mas esse texto que nós acabamos de ler, 1 Samuel, capítulo 25, ele vai se tornar conhecido pelas atitudes desta mulher chamada Abigail. Quando nós olhamos para o capítulo de número 25, a primeira coisa que nós precisamos fazer para que os irmãos se contextualizam juntamente comigo é saber o pano de fundo dessa história e o que estava acontecendo. A primeira coisa que precisamos saber é sobre o momento de crise que havia em Israel. E essa história que nós acabamos de ler vai envolver aqui pelo menos 3 personagens principais e um coadjuvante. Os 3 personagens principais que nós temos nessa história é o homem chamado Nabal, é o personagem chamado Davi e essa personagem chamada Abigail. E um outro personagem que talvez não seja tão importante no capítulo 25 é o profeta Samuel. Quando nós primeiramente olhamos para o versículo de número 1, o texto é claro. A Bíblia diz que faleceu Samuel e todos os filhos de Israel o prantearam e o sepultaram na sua casa em Ramá. Então, Samuel é um personagem que passou por longos anos servindo ao Senhor,
servindo ao povo do Senhor, e a Bíblia vai dizer que no capítulo 25, versículo 1, ele morre. E o texto bíblico não traz muitos detalhes importantes sobre essa morte, sobre Samuel, por que ele morreu. Simplesmente vai informar que causou uma grande comoção em toda a nação de Israel. Aí o outro personagem que nós temos nessa história, para entendermos melhor, é o rei Davi. Davi, apesar que já tinha sido coroado rei, ainda não estava sentado no trono real. E a Bíblia vai dizer que ele vai descer para as regiões do Carmelo. Por quê? Porque quando nós olhamos para 1 Samuel, capítulo 18, versículo 7 e 9, a Bíblia vai dizer que as mulheres tangendo respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares eles deram para Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, o que lhe falta senão o reino? Esse foi o questionamento de Saul em relação ao que as mulheres cantavam sobre Davi. E a Bíblia vai dizer que desde aquele dia em diante, ele passou a ver Davi em suspeita. E a Bíblia continua dizendo que após esse episódio, Saul vai tentar matar o rei Davi por pelo menos 4 vezes na Bíblia Sagrada. Então é por isso que nessas tentativas de assassinato da parte de Saul para com Davi, ele vai passar a viver fugindo de Saul. E essas andanças após esse momento de ira da parte do rei Saul, ele vai para um lugar chamado Ramá. Ramá quer dizer um lugar exaltado. De Ramá ele vai para um outro lugar chamado Nob. De Nob ele continua fugindo para Gate. De Gate ele vai para a caverna de Adulão. Da caverna de Adulão ele vai para o deserto de Siv e volta para Ramá para sepultar o profeta Samuel. Então, é nesse deserto de Parã que ele vai encontrar esse homem por nome de Nabal. E nesse lugar aonde ele vai encontrar esse homem chamado Nabal, ali ele se vê esperançoso de alguma coisa que Nabal pudesse oferecer para Davi. Eu estou explicando tudo isso para as irmãs entenderem aonde é que nós vamos chegar na história de Abigail. Então o que acontece? Saul, ou melhor dizendo, Davi, quando chega nesse território chamado Maom, ele fica sabendo que quem morava ali era esse moço chamado Nabal. E Davi tinha já feito algumas benfeitorias para os homens de Nabal no deserto, alimentando eles, guardando eles e protegendo esses homens de Nabal. Aí quando Davi, com 600 homens, fica sabendo que Nabal morava naquelas circunvizinhanças, o que ele vai fazer? Ele vai mandar 10 moços até Nabal, para que Nabal pudesse então liberar alguns alimentos para Davi e seus 600 homens. E a Bíblia vai dizer que Nabal, quando fica sabendo de tudo o que estava acontecendo com Davi, ele vai falar para Davi o seguinte: tomaria eu o meu pão, a minha água, a minha carne das minhas reses, que degolei para os meus tosquiadores, e daria a homens que eu não sei de onde vêm. Essa foi a resposta de Nabal para os homens de Davi. Davi queria alimentar, Davi queria comer, estavam cansados e já há alguns dias fugindo do rei Saul. Então a Bíblia vai dizer que agora Davi fica irado com a atitude deste homem chamado Nabal. E a Bíblia vai dizer que Davi convida os seus 600 homens e vai falar para eles cingirem-se da espada, ou seja, se preparar para uma batalha. Eles precisariam agora ir até a casa de Nabal, matar Nabal, e Davi ainda vai dizer que nenhum menino, nenhuma criança deveria ser salvo, mas todos que estavam na casa de Nabal deveriam ser mortos.
Então esse é o contexto desse versículo que nós acabamos de ler, para entendermos quando é que Abigail vai entrar em cena no cenário bíblico. Aí o que acontece? Quando Nabal vai negar alimentos para Davi, Davi fica irado, vai se preparar para uma batalha, e um moço que trabalhava na casa de Nabal, ele fica sabendo de toda a situação. E o que ele vai fazer? Ele vai correr até aonde estava Abigail e vai notificar Abigail, dizendo, versículo 17 diz assim: olha, pois, agora, e vê o que hás de fazer, porque já de todo determinado está o mal contra o nosso amo, contra toda a sua casa. E ele é um tal filho de Belial, que não há quem lhe possa falar. Esse versículo bíblico que nós acabamos de ler, na versão atualizada, é um pouco esclarecedor. Por quê? Na versão atualizada, quando o moço diz, olha, pois, agora, vai ter uma palavra que não vai ter na revista corrigida. Olha, pois, agora, na atualizada, diz assim, olha, pois, agora, e considera e vês o que hás de fazer. Veja bem, o moço está indo até Abigail, e ele está dizendo para Abigail, olha, pois, agora, e considera o que hás de fazer. A primeira coisa que precisamos entender aqui é essa palavra considera no original do hebraico, que significa pela tua experiência, pela tua habilidade, você vai saber contornar a situação, o problema que está para chegar na casa do nosso amo. Então esse moço aqui, ele está tendo um diagnóstico acerca desta mulher. As características que ela tinha, com certeza ela conseguiria contornar a situação em relação a tudo aquilo que estava para acontecer com a sua casa. É como se aquele moço dissesse para alguém aqui, olha, a sua casa está em perigo, a sua casa está para desmoronar, está para acontecer um genocídio na sua casa. E eu sei que pela tua experiência, eu sei que pela tua habilidade, eu sei que pelas tuas características, eu sei que pela tua sabedoria, você vai saber contornar a situação e não vai deixar acontecer o que está para acontecer. Agora, o que eu acho interessante é que essa mulher, ela vai entrar no cenário bíblico e vai tomar aqui algumas atitudes interessantes. O que precisamos fazer para restaurar um relacionamento abalado, uma situação de alvoroço, uma situação difícil? Quais são as atitudes que devemos tomar para resgatar a harmonia do nosso lar? A primeira coisa que ela vai fazer, ela vai sair do conforto do seu lar. Por quê? Porque o versículo 18, aonde nós lemos, o texto é claro. Então Abigail se levantou, se apressou. Esse se apressar aqui é um senso de urgência. Por quê? Abigail estava vivendo uma vida estabilizada, uma vida tranquila, uma vida no conforto do seu lar, da sua casa, não tinha problema, não tinha nenhuma adversidade. Só que quando surge um problema dentro do teu lar, aqui nós temos uma mulher, a quem nós, homens inclusive, podemos olhar para ela e aprender muitas lições importantes para a nossa vida cristã. Então a primeira coisa que ela vai fazer é sair do conforto do seu lar. Ela não vai ficar parada, ela não vai ficar estagnada, inerte em relação ao problema que estava para acontecer. Ela vai tomar uma atitude. Alguém diz por aí que existe um grande abismo entre aquilo que eu falo e aquilo que eu faço.
Porque tem muita gente falando demais e fazendo de menos. Tem muita gente dizendo, eu vou fazer, eu vou tomar, eu vou alertar, eu vou tomar uma atitude a partir de hoje, eu vou emagrecer, eu vou fazer dieta, eu vou fazer regime, mas começa e não consegue terminar, começa e não consegue concluir, começa, mas não tem constância para chegar até o final das suas metas. Então, por isso, nessa manhã, a palavra do Senhor para todos nós é o seguinte: precisamos ter atitude para que Deus comece também a fazer algumas coisas na nossa vida. Tem muita gente que fala, pastor, a partir de hoje eu vou dizimar, dizima um mês, dizima 2 meses, no terceiro já para. Pastor, eu vou voltar a orar, ora 1 mês, ora 2 meses, no terceiro mês já não tem mais atitude. Ei, de repente a bênção de Deus para a tua vida, o milagre não chegou porque você não tem atitude. Então nessa manhã, tome uma atitude, mude a harmonia do teu lar, do teu marido, da vida da tua família, porque muita coisa depende de vocês. Espera aí, pastor, está transferindo responsabilidade para mim? É claro. Provérbios fala o quê? Que a mulher sábia não é para o homem edificar. O homem tem que construir, o homem tem que proteger, o homem tem que prover. Então a providência é para os homens, mas o edificar o meu lar é para vocês. A responsabilidade é com vocês. Vocês precisam tomar algumas atitudes a partir de hoje. Pastor, como assim? Por que às vezes Deus não faz nada? É porque nós não tomamos nenhuma ação. Quando é que eu causo uma reação em Deus? É quando eu tomo uma ação. É a lei da física. Toda ação gera uma. Então, se eu quero causar uma reação em Deus, eu preciso tomar uma ação, uma atitude. Não ficar esperando, não ficar ali sentada, alicerçada, estagnada, parada e vendo o circo pegar fogo e eu não tomar nenhuma atitude. Então, a partir de hoje, mude o seu conceito, tome atitude e faça alguma coisa para o Senhor. Pastor, mas o meu marido é um Nabal. Pastor, o meu marido não tem coração. É um homem ruim, um homem grosso, um homem difícil. Mas Deus te deu sabedoria para contornar a situação da tua casa, do teu marido, da tua família. Ele é um Nabal, mas Deus te constituiu por Abigail. Aleluia, aleluia. Então a pergunta é o seguinte: diante de uma situação como essa, qual é a sua atitude? Primeiro, você fica reclamando. Segundo, esperando que alguém faça alguma coisa. Terceiro, esperando Nabal mudar. Qual é a sua atitude em relação às adversidades da vida? Você sente e reclama? Você espera alguém fazer alguma coisa? Ou você espera que esse Nabal dentro da tua casa mude? Abigail não tinha somente senso de urgência, mas tinha também senso de prudência. Por quê? A sua prudência nós podemos ver principalmente no jeito como ela tratava Davi. Por quê? Por 6 vezes nós vamos ver no texto bíblico ela chamando assim, a tua serva. Olha que mulher inteligente. Ela chega até Davi, ela não chega com arrogância. Ela não chega dizendo, olha, você vai destruir a minha casa. Eu fiquei sabendo que você vai querer fazer alguma coisa, que você é isso, que você é aquilo. Pelo contrário, ela chega com humildade diante dele, dizendo, a tua serva. Por 6 vezes e por 12 vezes, ela chama Davi de meu Senhor. Olha que sinal de humildade, de alguém tranquila,
diante de uma adversidade. Não havia ira na fala de Abigail. Abigail não chegou lá dizendo: eu vou rodar a baiana quando eu ver Davi. Ele vai ver com quantos paus se faz uma canoa. Ele vai ver que quando eu chegar lá, eu vou já logo dar um tapa naquele homem, e ele vai ver quem realmente eu sou. Ela foi desse jeito? Claro que não. Apesar que tem algumas irmãs que chegariam assim em Davi. Aqui não tem, só em Cuiabá. Irmãs que chegariam rodando a baiana, pastor, dizendo: você vai ver com quantos paus se faz uma canoa, e você vai me conhecer, esse braço de nordestino. Oh, Jesus, por que só Nordeste, né? Braço de mineiro. Braço de mineiro, irmã Maria. Aleluia. Aleluia. Então é a senhora mesmo, nordestina. Mas essa mulher teve prudência, pastor. O que é a prudência, pastor Jonas? É agir com cautela. É agir com sensatez. Bom senso em diversas situações. É a capacidade, minhas irmãs, preste atenção nisso aqui. O que é a prudência, pastor? É a capacidade de tomar decisões ponderadas, considerando, primeiro, os riscos, as consequências e os benefícios envolvidos. Por quê? Porque quando acontece uma situação na nossa vida, nós não podemos chegar e já no nosso repente, na nossa ira, no calor do momento, chegar e tomar uma atitude. Pelo contrário, você, com senso de prudência, você tem que começar a observar os riscos, você precisa observar ali quais são as consequências e ver quais são os benefícios da sua atitude em relação ao problema que você vai enfrentar. Porque o crente não pode agir na ira. O crente não pode agir na sua cólera, na ira que você está sentindo, chegar e já tentar resolver o problema. Não, o cristão, a cristã, a mulher e o homem de Deus, quando está diante de um problema como esse, você precisa agir com prudência, com cautela. Uma pessoa prudente avalia cuidadosamente as circunstâncias antes de você agir. Isso é agir com prudência. Não é você chegar lá, já jogar a panela no homem, já jogar lá um prato na cabeça dele. Não, de repente você precisa ver a situação. O que aconteceu? Por que ele chegou tarde? Por que ele não veio no culto? Por que ele não veio na festa? Por que de repente está acontecendo alguma coisa? Você precisa analisar os fatos, ver as circunstâncias, olhar cuidadosamente antes de tomar alguma atitude, levando em conta os diferentes pontos de vista, analisando os prós e os contras, buscando sempre minimizar os riscos daquela situação. É isso que uma mulher prudente faz. Não é agir no calor do momento, não é agir na sua ira. Vocês não podem agir dessa maneira. Por quê? Porque vocês são cristãos. O que quer dizer cristão? Seguidores de Cristo. Se Jesus teve toda a paciência do mundo, se Jesus foi longânimo, se Jesus foi bondoso, compassivo, então isso significa que eu também preciso ser compassivo, bondoso, longânimo e não agir precipitadamente. Chegaram até Jesus e falaram: Jesus, e essa mulher aqui, apanhada no próprio ato de adultério, a lei nos manda apedrejá-la, mas e o Senhor? O que o Senhor vai fazer? O que o Senhor nos aconselha? Achando que Jesus já ia condenar a mulher. Jesus olha para ele, escrevendo na terra, vai dizer: faz o seguinte, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Acabou com aquelas pessoas. Na sabedoria, na prudência. Jesus era longânimo, gente. Jesus não chegava maltratando a pessoa. Jesus não chegava de qualquer maneira na pessoa. Eu sei que não é fácil. Eu sou pastor de uma igreja no Brasil. Temos muitas irmãs ali. E eu sei que são várias cabeças pensantes. Mas se todas as irmãs tivessem a sabedoria de Abigail, com certeza viveríamos melhor dentro do círculo de oração.
Viveríamos sim, mas pastor, sempre tem que ter alguém no nosso meio que tem que ser meio nervosa, meio imprudente. Pelo contrário, não deveria ter isso não, porque a Bíblia não dá respaldo para isso. O respaldo que a Bíblia dá é que a mulher sábia edifica a sua casa. Aí olha só, diante dessas atitudes que ela vai tomar agora, a princípio, Davi vai louvá-la. Davi vai admirá-la dizendo: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Porque na verdade vive Deus de Israel, que me impediu de que te fizesses mal, se você não tivesse se apressado e viesse ao meu encontro. Olha que interessante. Davi de fato reconhece que ela é uma mulher sábia. Se ela não se apressasse, se ela não corresse até Davi, Davi iria matar até Abigail. E há pessoas, irmãos, que não sabem falar sem elevar o seu tom de voz. E geralmente algumas pessoas que falam assim é porque elas foram criadas assim, obedeciam num grito e agora querem resolver tudo no grito. Será que isso é verdade? Claro que não. Não podemos fazer isso. Elevar o seu tom de voz não é autoridade. Levar o seu tom de voz não significa unção de Deus. Pelo contrário, o cristão é manso. O cristão é tranquilo. Não precisa gritar com a sua irmã. Não precisa ser mal educada com o seu irmão. Não precisa ser mal educada com a sua irmã. Às vezes até na igreja tem gente que grita e acha que falar mais alto é sinal de que você venceu. Não é desse jeito não, minhas irmãs. Precisamos ser prudentes, precisamos agir com cautela, precisamos observar bem sobre essa mulher e aprender com ela. O falar prudente evita uma sucessão de erros. Você quer ver? Provérbios 15, versículo 1. O que diz lá? Olha o que diz o Provérbios 15, 1. A resposta branda desvia mas a palavra dura suscita a ira. Irmãos, às vezes não é o seu jeito, é como você fala. É como nós falamos. Eu como pastor, eu sei como é que funcionam as coisas. Pastor Sérgio sabe do que eu estou falando. Às vezes os irmãos lá em Cuiabá, em Várzea Grande, onde eu pastoreio, eles chegam: pastor, mas fulano fez isso, está merecendo disciplina. Fulano fez isso, está merecendo tirar do conjunto. Pastor, o que você vai fazer? Irmãos, nós não agimos como os membros pensam que deveríamos agir. Precisamos ter cautela, prudência, analisar os fatos, ver os riscos, os prós e os contras e minimizarmos as situações que estamos enfrentando. Precisamos ter sabedoria, porque a resposta branda desvia o furor. Às vezes vem aquele irmão irado com você, bravo com você e levantando o tom de voz. Uma das coisas que a psicologia ensina para você derrotar isso aí é você olhar na cara dele e dizer para ele, digamos que o Eduardo vem muito bravo comigo e nervoso comigo. Eu olho para o Eduardo e falo assim: está tudo bem contigo, varão? Yes? Fala isso para a irmã. Irmã, está tudo bem com a senhora? O que está acontecendo? E você não deve elevar a sua voz, porque você não pode se comparar a ela. Você não pode ser como ela. Se ela vem com paus e ferros na mão, você vai com flores e palavras agradáveis para ela. Você vai deixar aquela pessoa envergonhada. Agora, uma outra coisa que nós encontramos aqui sobre as atitudes de Abigail, o versículo 24 diz assim: e lançou-se aos seus pés e disse: ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Olha aqui que nós aprendemos aqui. Abigail foi uma pacificadora. Por quê? Irmãos, Abigail não colocou lenha na fogueira, não. Sabe, conhece gente assim? Que quando o negócio já está inflamado, ela chega lá e coloca mais gasolina. Olha,
olha, sabe o que está acontecendo com fulana? Não, conta que nós vamos orar. Olha, fulano falou comigo um segredo, mas eu vou te falar só para você orar. Mentira, gente, colocando mais lenha na fogueira. Porque se é segredo, então não conta para ninguém. Aí a pessoa fala, olha, fulana está fazendo assim, assim, assim. Ah, é? Aí já liga para outra e já começa a colocar lenha na fogueira e já vai inventando coisas, vai falando coisas. De repente o negócio explode e as consequências são desastrosas. Mas a mulher chamada Abigail, ela não joga lenha na fogueira. Pelo contrário, ela pacifica a situação. Por exemplo, eu chego aqui no Fabiano e começo a falar do pastor Emerson. Olha, rapaz, o Emerson é assim, 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 assim. Aí Fabiano, na sabedoria, fala, pastor Jonas, vamos fazer o seguinte, vamos orar por ele. Vamos deixar isso de lado. Deixa com Jesus. Ou se não, como eu já fiz no Brasil, a pessoa veio fofocar do pastor Emerson. Eu falei, faz o seguinte, espera um pouquinho. Ligo para o pastor Emerson. Emerson, vem aqui no gabinete pastoral. Sim, pastor. Aí o irmão está lá, que estava falando mal do Emerson. Aí o Emerson chega e eu coloco os dois cara a cara. E aí? Fala agora o que você estava falando do pastor Emerson. Aí não tem mais nem o que falar. Você não pode colocar lenha na fogueira. Você não pode incompridar a conversa. Pelo contrário, você tem que ser uma pacificadora. Não é desse jeito, vamos orar, deixa para lá. E tem muito crente que é perito em fofoca, que gosta de conversa fiada. Então, irmãos, precisamos atentar para sermos pacificadores na presença do Senhor. Aprender com Provérbios 20, versículo 3, que diz assim, é uma honra dar fim a contendas, mas todo insensato envolve-se nela. Então, quem envolve em contenda, segundo a Bíblia, é um Nabal. Por que Nabal? Porque o nome Nabal no hebraico significa tolo, insensato, alguém doido. Então, o doido, geralmente ele se envolve em contenda. Mas aquele que é pacificador, ele é honroso quando ele se livra, dá fim as contendas que estão pegando fogo. Então todas as irmãs e nós obreiros aqui nessa manhã, devemos ser pacificadores. Agora uma outra coisa que nós aprendemos com ela. Ela agiu com bom senso. Versículos 36 e 37. Por quê? Ela soube apreciar os fatos, agiu no tempo certo e esperou o melhor momento para conversar com Nabal. Por quê? Porque quando ela ficou sabendo do que Nabal fez com Davi e seus homens, ela não correu até Nabal e ficou falando e gritando com ele. Não, pelo contrário, ela esperou o momento certo. Eu sei que às vezes, irmãos, por falta de sabedoria e prudência, nós agimos assim. É o que eu disse, no calor do momento. Às vezes você fica sabendo de alguma situação, de repente, da esposa, do esposo, ou do filho, ou da filha. Aí você chega lá, naquele momento de ira, e você quer tomar satisfação com a pessoa. Ei, espera o momento certo. Espera a hora certa de você agir. Espere a raiva passar, a ira ir embora. Aí você vai conversar com aquela pessoa e você vai perceber que o teu bom senso vai trazer benefícios para a tua família. Nada de querer tomar satisfação do jeito que você está irado. Não, aguarde, espere um pouquinho. Passa aquele momento, aí você fala, eu preciso conversar com você. Aconteceu assim, 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 e eu gostaria de sentar e conversar com você sobre aquela situação. Foi isso que ela fez. Ela tinha pressa para agir, mas calma para falar. É uma diferença muito grande, viu, irmãs? Olhe para cá. Ela tinha pressa para agir, mas calma para falar. E no relato bíblico aqui,
Abigail decide não falar com Nabal até o dia seguinte. Por quê? Até porque Nabal estava bêbado. Não tinha condições de falar com ele. Ela espera o dia seguinte, quando ele estaria livre do domínio da bebida. Aí ela se mostra ali como uma mulher prudente, chegando até ele para falar o que tinha acontecido. Abigail não era escrava dos seus ímpetos, dos seus impulsos, porque tem muita gente que pensa assim: eu não consigo me segurar, eu vou desse jeito mesmo, do jeito da ira, do jeito do meu nervosismo. É assim que Deus me fez. Deus não te fez assim. Deus não te fez desse jeito. Pelo contrário, quando você vê, por exemplo, a história de Moisés, Êxodo capítulo 1 até capítulo 3, Moisés era alguém que cometeu até assassinato. Depois do encontro com Deus, Números 12:3 vai dizer que Moisés se transformou no homem mais manso da terra. Aleluia, é isso. O encontro pessoal com Deus muda o nosso caráter. Muda a nossa personalidade, muda a nossa conduta. Esse negócio de falar: pastor, eu sou desse jeito mesmo, é o que nós chamamos no Brasil de síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu sou assim, vou morrer assim. Negativo. Está repreendido essa síndrome de Gabriela. Você não é assim, você não vai morrer assim. E se você nasceu assim, Deus vai te transformar. Há tempo para falar e há tempo para se calar. Uma das formas pelas quais Abigail demonstrou sensatez foi como manejou o tempo para agir e falar. Aí eu me lembro de Tiago 1,19, quando ele diz: meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir e... Olha que interessante isso aqui. A palavra pronto no grego aqui significa tax. Quando eu falo tax para vocês, o que lembra para vocês? Tax. Um veículo que corre. Um veículo que se locomove. Então eu preciso estar pronto para ouvir. Em outras palavras, ligeiro para ouvir, mas tardio para falar. O tardio aqui dá uma ideia de alguém bem devagar, como um macaco preguiça. Já viu como é que um macaco preguiça se age? Se locomove bem devagar. É assim a você para ouvir, quer dizer, para falar. Mas para ouvir tem que ser depressa. Para falar, você tem que pensar. Você tem que ser tardio. Tardio em irar, diz o texto ainda. Então nada desse negócio de, no ímpeto de alguém falar alguma coisa para você, você já querer tomar satisfação. Eu vou ligar para fulano, não é agora. Não é desse jeito, gente. Eu falo isso porque eu sou pastor, eu sei como é que são as coisas. Às vezes eu já cheguei em casas de irmãos e irmãs do Brasil que estavam se esmurrando os dois. Aí eu cheguei com aquela palavra pastoral, de repente já estavam se beijando, dizendo que estavam amando. Já pensou se eu chegasse lá e falasse: é isso mesmo, rapaz, continua batendo, continua xingando, continua falando. Irmãos, eu não sou de colocar lenha na fogueira, pelo contrário, precisamos ser pacificadores. E não é só porque nós somos pastores, vocês também, como membros da igreja, precisam aprender com essa mulher que tem tempo para falar e tempo para ouvir. Uma outra coisa que eu acho interessante é que o texto fala: ela era bonita e inteligente, formosa. O que significa isso aqui? Ela não era só inteligente, bonita também. Logo, essa mulher se preocupava sim com sua aparência física e provavelmente gostava de se arrumar o seu corpo, a sua beleza. Isso é pecado? Claro que não. Nós precisamos evitar o quê? Os excessos. Os excessos não são bons para nós, como cristãs. Por quê? Paulo falou que a mulher cristã, ela tem que se vestir com pudor e modéstia. O que é pudor no grego ali? Pudor no grego significa vergonha em exibir o seu corpo. Então, quando você está em casa, vindo para a igreja se arrumando, você se arruma, se para diante do espelho e fala: Espírito Santo, será que essa roupa agrada ao Senhor?
Espírito Santo, será que essa roupa vai santificar a minha vida? Vai glorificar o teu nome? Se ele disser não, arranque a roupa, troque por uma roupa decente e venha para o culto. Modéstia. Paulo fala sobre isso, Pedro fala sobre isso, que o frisar das mulheres não seja na beleza exterior, mas na beleza interior. Então essa mulher não se preocupava apenas com a beleza do seu corpo, mas com o seu intelecto. Como assim, pastor? Ela sempre estava buscando aprender, a ter conhecimento, uma junção de qualidades imprescindíveis que todos nós temos e só precisamos estar desenvolvendo constantemente. É por isso que as mulheres de Deus não podem estagnar em um patamar. Você precisa conhecer mais a Bíblia, mais a Deus, mais as coisas de Deus, conhecimentos intelectuais. Isso é bom, não para no tempo, não estagna no tempo. Não é só porque você é crente que você é tapada, não. Você não é Zé Povinho, não. Você não é retrógrada, não. Nós podemos sim modernizar sem mundanizar. Agora você não pode exagerar, né, pastor Sérgio? Nós não podemos exagerar. Temos que ter cuidado no nosso vestir, cuidado na nossa modéstia, cuidado com a nossa vida para com Deus. Será que o que eu estou fazendo está glorificando ou não ao Senhor? Então eu preciso fazer como eu disse ontem, uma introspecção da minha vida, um mergulho para dentro da minha alma e rever os meus conceitos para ver se realmente a minha vida se adequa a Abigail ou a Nabal. A quem? Irmãos, o horário já se foi, são 12:47, eu vou parar. Deixa eu só finalizar aqui com uma coisa. Ainda iria falar sobre Abigail agindo com sabedoria. Ia falar algumas coisas a mais, mas eu finalizo aqui. Ela encontrou oportunidade nas adversidades. O que significa isso? Digamos que você está diante de um grande problema que parece insolúvel. Parece que não tem uma luz no fim do túnel. E parece que você não tem resposta para isso. Aí muita gente foca no problema. E é errado isso. Por quê? Porque quando eu estou diante de um grande problema, eu não posso focar no problema. Eu preciso focar na solução do problema. E encontrar oportunidade nas adversidades. Por quê? Temos dois tipos de cristãos, os pessimistas e os otimistas. Aquele que fala, vamos fazer uma festa do círculo de oração e vai ser uma benção. Não, irmã Elaine, irmã Rosa, não vai dar certo. As irmãs são assim, as irmãs é assim, não tem dinheiro, não tem recurso. Aí tem aqueles que falam, olha, nós vamos fazer uma grande festa. Opa, vai ser uma benção, vai dar certo. Deus vai abençoar, Deus vai preparar as roupas, Deus vai preparar os víveres, alimento, pessoas para ajudar. Eu achei até interessante que os homens foram para a cozinha ontem. Milagre, hein, pastor? Essas coisas acontecem aqui, mas no Brasil é difícil. Inclusive eu vi o pastor Emerson lá, eu falei, rapaz, Deus está mudando mesmo o homem. Aleluia! Lavou panela, viu? Então nós precisamos encontrar oportunidade na adversidade. Eu só vou ler um texto e finalizo. Gênesis 50, versículo 20, quando José diz assim: vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para se fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Ou seja, José, diante de tudo o que aconteceu, dos problemas que aconteceu com ele, jogado na cova, preso, José nunca reclamou, nunca murmurou. Diante de tudo isso, ele sempre via uma oportunidade diante das adversidades da vida. E ele fala, eles intentaram mal contra a minha vida, porém Deus tornou em bem. É isso que Deus vai fazer com vocês. Pastor, está difícil. Peça a Deus sabedoria para lidar com essa situação. Pastor, não está fácil. Peça a Deus prudência, sensatez para lidar e contornar essa situação que está acontecendo dentro do teu lar. Deus vai te dar sabedoria de sobra.
Tiago fala sobre isso. Se você não tem, peça a Deus, porque Deus não lança em rosto de ninguém, Ele dá. O problema é que às vezes nós não sabemos pedir, mas se você saber pedir, Deus com certeza vai lhe dar. Se você crer, se coloca de pé.